Olá, olá, amados de Jesus, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, amém? Pastor Cristian novamente aqui, passando aqui para gravar para vocês mais uma aula da nossa Escola de Líderes. Nós estamos estudando a partir desse momento a 8ª lição do módulo 3 da Escola de Líderes, né? Autoria do apóstolo René Terranova. Amados, o tema da 8ª lição é o líder e o testemunho pessoal, familiar, social e ministerial. Então, a partir desse momento, a gente vai estudar a 8ª lição, tem esse tema. O texto de hoje, Gálatas 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Como a gente sempre faz, a partir desse momento, eu quero compartilhar com você, né, os princípios bíblicos. Né? Nós sempre fazemos no início da aula o raciocínio por princípios, aplicado ao tema de cada lição. Então, dentro do princípio da mordomia, devemos obedecer ao mandamento de Deus. Quando somos frutíferos, estamos sendo diligentes no cumprimento das ordenanças de Deus para a sua igreja. Assim nos tornamos realmente seus discípulos. Isso é mordomia, conforme o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, que diz assim: Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Princípio do caráter. Vemos no texto de João 15, versículo 3, né, que diz que nós já estamos limpos por causa da palavra que tem sido falada pelo Senhor, a necessidade de uma purificação pela palavra, que em nós já fora implantada. A palavra a que Jesus se refere é o Logos de Deus, o Verbo encarnado de Deus, ou seja, o próprio Jesus. Ele ensina nesse verso que, ao vivermos a palavra, ou o relacionamento vivo com Deus, pois Deus e a sua palavra são uma só coisa, automaticamente a nossa vida começa a seguir o padrão de comportamento e a ética do reino de Deus. Ou seja, o caráter de Jesus é expresso de maneira clara em sua palavra. Por isso, quando temos a palavra de Deus em nós, temos consequentemente o caráter de Cristo em nós. Finalmente, princípio da soberania. Deus, em sua sabedoria, escolheu-nos e isso não está relacionado a qualquer mérito que tenhamos. A palavra de Deus deixa claro que foi Ele que nos escolheu e não nós. Então, dentro do princípio da soberania, fica claro que nós não temos mérito em coisa alguma. Até a fé que nós temos, ela é um dom de Deus, ou seja, um presente que veio de Deus. Então isso fala da soberania de Deus, que decidiu alcançar a cada um de nós. Amém, queridos? Introdução. Quando nos referimos ao testemunho, devemos estabelecer primeiro o que quer dizer isto e o que representa para nós o ato de testemunhar. Outra pergunta que devemos tentar responder é: de quem estamos testemunhando? O testemunho é, por definição, a declaração de alguém que viu um fato, dando autenticidade a uma determinada alegação. Por exemplo, quando alguém é acusado de cometer algo, esta acusação é autenticada pelo testemunho de alguém que viu a cena do ocorrido. Somos testemunhas do que Jesus fez em nossa vida. Sendo assim, o testemunho é dado por alguém que conhece Jesus e sabe como ele age. Isso pode ser constatado de diferentes formas. Primeiro,
Testemunho pessoal. Devemos estabelecer o que Jesus fez em nossa vida. Ninguém que não tenha experimentado o encontro com Jesus conseguirá dar testemunho do que ele fez em sua vida. Então, a partir disso, precisamos enfocar como devemos conhecer pessoalmente a Jesus, a fim de que isso produza um testemunho natural de Jesus. A crise de muitos líderes em estabelecer um testemunho claro de Jesus é não conhecê-lo como ele gostaria que o conhecêssemos. Enfim, o resumo é que não posso falar de quem não conheço. Seria até temerário. Então, o fundamento disso é: precisamos ter uma experiência pessoal com Jesus, a fim de que naturalmente possamos falar da vida que ele nos deu e não de suposições. Quando caminhamos assim, podemos falar de testemunho pessoal do que Jesus fez em nós e até mesmo através de nós. O testemunho, quando é fundamentado nestas bases, expande-se naturalmente, de maneira que em muitas ocasiões as pessoas virão para compartilharmos daquilo que temos vivido com Jesus. Testemunho familiar. O testemunho familiar talvez seja o mais especial de todos eles. Devemos compreender que, por definição, a família é a célula principal. O maior desafio que um líder pode enfrentar é ser aprovado dentro de sua própria casa. Temos notícia de muitos líderes que não conseguiram manter o seu êxito ou mesmo não conseguiram conquistar os territórios que Deus havia separado para eles, por terem sérias dificuldades no âmbito da família. Devemos compreender que a primeira conquista que devemos efetuar está na família. Como aprendemos na lição anterior, né? A nossa célula principal, a célula mother da sociedade. Isso porque estes queridos são aqueles que nos veem todos os dias e sabem quem realmente somos. O testemunho familiar não consiste numa farsa, mas na verdadeira redenção de Jesus no meio da família. Você poderia afirmar que seu testemunho dentro da família é sadio e de acordo com o que Jesus tem me ensinado? A resposta a essa pergunta pode ser encontrada nos lábios daqueles que vivem com você, querido líder. Devemos viver Jesus no meio de nossa casa, tanto com a família, marido e esposa e filhos, quanto no meio dos parentes, pais, tios, primos e sobrinhos. Testemunho entre amigos e no trabalho. Quando falamos desse assunto, devemos compreender que, embora vivamos neste mundo, não pertencemos a ele. Ou seja, a nossa cidadania espiritual não é mundana, mas espiritual. Sendo assim, devemos ter cuidado com a maneira com a qual vivemos aqui. Devemos tomar cuidado com os nossos valores, pois eles nos influenciarão na maneira com a qual tratamos as pessoas e mesmo na maneira como encaramos a vida. Isso quer dizer que viveremos segundo aquilo que acreditamos e de acordo com a experiência que temos. Na prática, quanto mais de Jesus tivermos em nós, naturalmente exalaremos isso, né? Exalaremos o bom perfume de Cristo. Muitos líderes, às vezes, sentem vergonha de falarem que são crentes em Jesus, pelo fato de temerem represálias ou mesmo com medo de serem rejeitados no meio de seus colegas de trabalho, ou ainda que seus amigos o deixem por causa de Jesus. No meio das pessoas com quem vivemos, precisamos escolher seguir a Jesus, não como quem tenta impor nada a ninguém, mas como quem escolhe o estilo de vida que Jesus viveu, o estilo dos céus. Sendo assim, devemos viver Jesus. Muito mais do que falar dele, se procedermos assim, teremos nossos amigos todos aos pés de Jesus, confessando aquilo que um dia também confessamos. Testemunho ministerial. Item 4. Falar de testemunho no ministério poderia aparentemente ser uma contradição ou mesmo uma redundância.
Não podemos dissociar o ministério do testemunho, pois, embora tenhamos tarefas ministeriais, devemos entender que o relacionamento com Jesus vem antes mesmo das tarefas que possamos ter. Testemunhar no ministério é não perder de vista que Jesus nos chamou para sermos apaixonados por Ele, de maneira incondicional, sem descuidarmos, é claro, daquilo que Ele nos mandou fazer. Devemos encarar a ação de testemunhar, como foi dito inicialmente, pela perspectiva do relacionamento. Só poderemos ser boas testemunhas de Jesus se convivermos com Ele e se tivermos o que dizer daquilo que Ele fez em nossa vida. Sendo assim, devemos compartilhar com as pessoas não aquilo que achamos de Jesus, mas aquilo que vivemos com Ele, a fim de que as pessoas ao nosso redor, quer sejam familiares ou colegas de trabalho ou mesmo amigos, sejam impactados com aquilo que temos vivido de Jesus. Conclusão: o líder, para testemunhar que sua vida foi transformada, tem que viver muito mais a vida de Jesus do que falar dele. Essa é a essência do testemunho vivo e eficaz.